Salve pessoal, então aula 6, né? Funções a várias variáveis reais. Até agora aí a gente trabalhou aí com derivada integral de uma variável só, né? Geralmente se usa o x, né? Ou t, né? Que também é usado bastante. Agora vocês vão começar a trabalhar derivada e integral aí com x, y, z, com várias letras aí, né? Com várias variáveis. No cálculo 2 você só vai estudar a parte de derivação, né? E, e as outras coisas associadas, né? As derivadas, né? Só no cálculo 3 que vocês vão estudar a integral a várias variáveis. Só que o conceito que a gente vai começar a trabalhar aqui ele é importante para poder, inclusive, trabalhar no cálculo 3 aí, quando virar o período. Então, o que acontece, né? Basicamente, né? Você vai ter mais de uma variável, né? Não só x. Então, primeiro tipo de função importante é quando eu tenho duas variáveis reais. Eu tenho f, né, de xy. Então, eu tenho duas variáveis reais. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, né? Essa é uma função. Então, você tem que calcular o domínio algumas vezes, né? Saber onde a função ela existe, né? Por exemplo, num problema para achar o domínio de uma função de várias variáveis. Tem coisas que você não pode ter, né? Que é raiz quadrada de número negativo, né? Isso aí acaba gerando aí uma inequação que você vai resolver. Você não pode ter número dividido por zero, né? Isso daí é uma outra coisa que não pode ter. Log de número negativo, né? Então, todas essas preocupações que existiam aí com funções a uma variável, elas também vão existir para a função de várias variáveis. Então, não tem muito segredo, não. Gráfico e curva de nível. Então, isso daqui é algo importante, né? O gráfico de uma função de duas variáveis, ele é tridimensional. Em cálculo vetorial, você tem lá as quádricas, né, que vocês devem ter estudado, paraboloide, hiperboloide. Então essas funções geralmente são funções aí que vão aparecer aqui para vocês, né? São figuras aí tridimensionais e para ajudar a desenhar, a interpretar, você trabalha aí com as curvas de nível, né, que são projeções aí no eixo XY dessas figuras aí tridimensionais. Isso daí é feito trocando o f da função, né, por uma constante, né? Aí você projeta, né, no eixo XY. Se você quiser projetar em outro eixo, aí você troca a outra letra, o x ou o y, por constantes. Aí você consegue achar as outras curvas, né, que vão te ajudar a fazer o gráfico. Então, basicamente, para o pessoal entender, né, isso daí em exercício a gente vai dar uma olhada, né? Aqui você tem, por exemplo, um paraboloide circular, né? Você vê aí que tem um contorno de uma parábola, né? Só que você põe a parábola aí para rotacionar numa circunferência, você tem um paraboloide aí circular. Para determinar isso, você pode fazer intersecções com planos. Você pega a figura e corta com vários planos. Você vai cortando e aí você vai perceber que quando você corta com esse plano, você obtém aqui uma circunferência, né, com a curva de nível aí. E aí, se você fizer isso várias vezes, né, e projetar embaixo aqui, no plano XY, você vai ter um mapa de contorno, que são várias circunferências. Então, esse mapa de contorno, ele te ajuda a interpretar uma figura. Ele é bidimensional,
mas ele te ajuda a desenhar ou interpretar a figura que é tridimensional, né? Então isso daí é algo importante aí na parte de exercício aí, a gente vai dar uma olhada nisso. Se eu tiver agora três variáveis, né? Quando eu tenho três variáveis, não tem como fazer gráfico, porque eu tenho aí um subconjunto em vez de R3, R4. A gente não tem representação geométrica aí no nosso universo, né? Porém, a curva de nível passa a ser ali tridimensionais, né? Você poderia fazer as curvas de níveis tridimensionais, aí é possível fazer, né? Mas gráfico de função de três variáveis reais não dá para fazer, né, trabalhando em três dimensões aí, que é o nosso caso. Uma aplicação disso daí na economia é chamada de curva de indiferença, né? Que são curvas de níveis, né? Calculadas aqui com uma inclinação negativa, né? Decrescente. E qualquer opção da direita é melhor que a da esquerda. Funciona mais ou menos da seguinte maneira: que eu tenho três curvas de indiferença, 1, 2, 3, e aí eu teria vestuário e alimentação, né, para poder calcular. Então aí o que acontece? Nessa curva aqui 1, o ponto A eu teria 3 unidades de vestuário, 3 peças de roupa, por exemplo, 2 unidades de alimentação, que dá 5 unidades no total. Já o ponto B é uma unidade de vestuário e 4 de alimentação, né? Então você vê que a soma dá 5 dos dois casos. Em geral, as pessoas elas são indiferentes. Ela quer levar 5 peças. Não importa se 4 é de roupa e uma é de alimentação, ou 4 de alimentação, uma de roupa, né? Então, no total dá 5 peças. Então, isso daqui é uma curva de indiferença aqui com o mesmo nível aí de satisfação. Agora, essa curva 2 ela já é preferencial para um cliente, porque eu não teria só 5 peças, eu teria uma quantidade maior de peças, né? Não importa aí se algumas são mais de alimentação, outras são mais de vestuário, mas no total eu teria mais de 5 peças. E a terceira aqui seria uma outra curva de satisfação melhor do que a 2 e do que a 1, porque a quantidade de total aí de alimento e de vestuário seria maior ainda. Então esse tipo de curva é utilizado aí para analisar o comportamento de consumidor, né? Quanto mais longe aí a curva ela ficar aqui da origem, né? É mais interessante para o cliente, né? Então é procurado aí você montar uma curva que tenha uma curva mais longe possível aí da origem aí para você montar sua cesta aí de produtos, né? Então isso daí é só para mostrar aí mais ou menos aí para que serve, né? Uma aplicação mais prática. Outras aplicações que a gente pode citar, né? Resolução de equação diferencial, estudo aí do campo elétrico, do campo magnético, né? Então essas curvas aí elas são bastante utilizadas aí nesses tipos de estudo aí. Então é isso daí, pessoal. Em exercício aí a gente vai ver melhor aí como trabalhar esse conteúdo.